Querendo testar o preview do novo Windows 10, mas não quer instalar um sistema ainda em período de teste como sistema principal do seu computador, ou lidar com a dor de cabeça de fazer dual boot, a solução é instalar ele numa máquina virtual. E hoje eu vou ensinar para vocês como. Então, o primeiro passo para a gente instalar o Windows 10 numa máquina virtual é baixar a imagem do Windows 10 em si. No post no Nanoblog, tem link aí na descrição do vídeo, vocês vão encontrar links para tudo que a gente for precisar no vídeo. Dentre eles está o link da página da Microsoft. Essa página ela muda de vez em quando, eu vou tentar manter atualizado. E assim, quando sair a versão final, a Microsoft provavelmente vai tirar ela do ar. Mas por enquanto o endereço é esse, está lá no post no Nanoblog. Você entra na página, desce aqui. Tem época que precisava logar para fazer o download e hoje não está precisando. Você também não precisa dessa serial nem nada disso. Você só vem aqui em português e aí vai ter a versão 64 e 32 bits. Se você não sabe o que é isso, baixa 32 bits. Se você sabe e você quer baixar a versão 64 bits, e você sabe por que você quer baixar a versão 64 bits, baixa a 64. No caso, eu já tenho baixado aqui a 64 e é a que a gente vai usar. Enquanto faz o download da imagem do Windows, você pode ir lá no outro link que vai ter também, que é o download do VirtualBox. O VirtualBox ele funciona em várias plataformas. No caso, se você estiver rodando o Windows, baixe a versão para Windows, que é esse primeiro link aqui, ó, você só clica aqui, já é uma versão só tanto para 64 quanto para 32 bits. Ele também tem versão para o OS X e para Linux. Para Linux, provavelmente você vai ter que usar algum gerenciador de pacotes para instalar, mas se ele clicar aqui, ele vai dar instruções para várias distribuições, você vê qual que é a sua e instala. No caso, eu já tenho baixado os dois. Então, para adiantar, eu acho que um time-lapse baixando a imagem na minha internet não ia ser legal. Primeira coisa que a gente vai fazer é instalar o VirtualBox em si. Então, você pega o arquivozinho, o instalador que você baixou, executa ele. No seu computador Windows, provavelmente ele vai abrir aquela janelinha de segurança. Eu tenho aquela segurança desativada no meu, então ele já abriu direto. Vai avançando. Eu recomendo sempre que você estiver instalando alguma coisa, leia todos os passos, porque ele pode instalar uma toolbar ou alguma coisa no meio. O instalador do VirtualBox até hoje não fez nada disso comigo, mas eu recomendo ler sempre, prestar atenção no que você está indo para frente. Ele vai instalar, talvez ele peça para instalar algum driver. No meu caso aqui ele não pediu, porque eu acho que eu já instalei VirtualBox alguma vez, mas de vez em quando ele pergunta se você quer instalar um driver não assinado, você diz que quer instalar, e aqui já tem a opçãozinha para iniciar o VirtualBox. Então a gente vai iniciar o VirtualBox. No meu caso ele já tem aqui duas máquinas pré-criadas, eu vou deletar as duas. Remover apenas, máquina, remover apenas. Quando você abrir o VirtualBox pela primeira vez, ele vai estar desse jeito aqui em branco. Você vai vir aqui em criar uma nova máquina virtual, dê um nome para ela. Se você digitar Windows 10 no nome, ela já vai selecionar automaticamente aqui a versão do Windows 10. Se não, selecione manualmente. Isso é meio que para compatibilidade de driver, nem sempre... Você escolher um sistema operacional, às vezes ele vai emular algum dispositivo de uma maneira que não seja compatível com o sistema que você está rodando. Aí avança. No meu caso, eu já tenho uma pasta com esse nome, então eu vou criar o Windows 10.1 só para compatibilidade. Com relação à memória, eu recomendo você não passar de metade da sua memória, mas também o Windows 10 não é bom rodar ele com menos de 2 GB. O ideal é rodar ele com 4.
Então, se você tiver 4 GB de memória, rode ele com 2, ou 3, se você não estiver fazendo mais nada no computador na hora que você estiver rodando ele. Se você tiver 8 GB de memória, rode ele com 4. Se você tiver 16 ou mais, aí você pode rodar meio que com quanto você quiser. Você pode rodar com 4, com 6, com 8. No caso, como eu tenho 16, eu vou rodar ele com 8. Então, se eu não me engano é isso, 8 GB. Também se pôr 8000 vai funcionar. Vai ser um pouquinho menos de 8 GB, mas vai funcionar perfeitamente. Aí você tem que criar um disco rígido. Ele vai dar a opção aqui, criar um disco rígido virtual agora. Eu recomendo esse tipo aqui, o VDI, o tipo padrão dele. Os outros tipos, se você quiser compatibilidade com outros sistemas de máquina virtual, você pode escolher algum dos outros tipos. Dinamicamente alocado é interessante porque ele só vai crescendo a imagem conforme você for instalando e criando arquivos dentro da máquina virtual. Em contraste com o tamanho fixo, ele vai criar, por exemplo, você cria um disco de 100 GB, ele vai criar um arquivo de 100 GB para ser o disco virtual daquela máquina virtual. Se você for dinamicamente alocado, você pode criar um disco de 100 GB, mas se você só estiver usando 20 GB dele, o arquivo só vai ter 20 GB. Então, normalmente, dinamicamente alocado é melhor. Aí, o tamanho, 32 GB é o suficiente, eu vou pôr mais, só por garantia, vai que eu quero fazer alguma coisa diferente. E eu vou mudar, no meu caso, eu vou mudar a pasta para ele não rodar do meu SSD, que ele está meio cheio. Mas você pode deixar no lugar padrão. Se você quiser mudar o local da imagem, você clica aqui nesse íconezinho. Aí no meu caso eu tenho uma pastinha aqui no meu segundo disco especificamente para isso. Aí você cria o disco. E está aqui sua máquina virtual criada. Ela não tem sistema operacional ainda. É como se você pegasse um computador e tirasse montasse as peças um disco virgem, um disco que nunca foi gravado nada. Se você tiver um processador com 4 ou mais núcleos, eu recomendo você vir, antes de rodar qualquer coisa, vir aqui nas configurações, vir no sistema, processador e aumentar o número de núcleos para a máquina virtual. Mesmo esquema da memória RAM, nunca é bom passar de metade dos seus processadores. Aqui não é tão sensível quanto a memória RAM, que a memória RAM ele vai alocar aquela memória todinha para a máquina virtual, ou seja, ela não vai ficar disponível para a máquina principal, mas no caso do processador, quando a máquina virtual não estiver usando os núcleos, ela vai estar disponível para a máquina original e vice-versa. Então aqui você poderia até pôr todos os núcleos. Não é bom. No meu caso, como eu tenho 8 núcleos, eu vou pôr 4 processadores para a máquina virtual. Se você tiver 4, eu recomendo você pôr 2. E se você só tiver 2, coloque os 2 para a máquina virtual, porque o Windows 10 não é bom rodar com menos de 2 núcleos. Então, ok, configurado. E aí você pode iniciar a máquina virtual pela primeira vez. Quando você iniciar a máquina virtual pela primeira vez, ele vai pedir para você selecionar o disco de boot. Aí é aqui que você vai lá na ISO. Você vai apertar o botãozinho aqui para selecionar um disco. Vai aonde você baixou a ISO e vai selecionar a ISO aqui, ó, Windows 10 Insider Preview. Selecione a ISO e inicia. Ele vai dar boot normal, como se fosse um computador. Essa resolução que eu escolhi para a tela não foi muito boa, porque a máquina virtual vai ficar pequena. A gente pode pôr uma coisa interessante, estão vendo aqui essa aqui, Right Control? Right Control é a tecla, vamos dizer assim, a tecla coringa da máquina virtual. Então todos os comandos que você for executar para a máquina virtual, você vai executar com o Right Control, com o Control direito, no caso, no lugar do que você usaria normalmente. Por exemplo, se fosse dar Ctrl Alt Delete na máquina virtual, você usa esse Ctrl. E os comandos também para, por exemplo, tela inteira, esse tipo de coisa,
você também usa o Ctrl direito. No caso aqui, se eu apertar Ctrl direito F, ele vai me jogar para a tela inteira. Olha que bonitinho. Então vamos continuar aqui em tela inteira. Essa imagem que eu tinha baixado está em inglês, gente, mas em português vai ser a mesma coisa. Então, só no meu caso aqui eu vou querer trocar o teclado. Opa, português. Se você baixar a imagem em português, já vai estar direto isso. Aí você avança, instalar agora. Ele vai demorar um pouquinho esse passo. Aí você aceita, se você quiser ler. Eu pessoalmente não li. Microsoft pode estar querendo tomar tudo que é meu, mas eu não estou nem aí. Na verdade era para eu estar aí sim, mas fazer o que? A vida. Aí isso aqui é importante, você vai querer escolher essa opção de baixo, a opção avançada. Não escolha o upgrade. O upgrade ele vai mandar você reiniciar e instalar a partir do Windows. Então você vem na opção avançada e aí vai estar aqui seu disco virtual sem nenhuma partição nem nada. Você vai criar uma nova, pode ser todo o espaço. Ele vai dar essa mensagem que para funcionar corretamente ele vai criar mais partições. E tá aqui, ele cria essa partição aqui a mais do sistema, que ele nem mostra na verdade. E a gente avança, seleciona a partição que a gente criou e avança. E aqui ele vai instalar o Windows de fato. Esse passo é demorado, vamos... Eu não sei se eu vou acelerar o vídeo ou se eu vou cortar. Daqui a pouco eu estou de volta. Então, depois de muita espera para ele instalar, finalmente está quase no fim. Ele vai dar essa tela inicial aqui, se você quer customizar configurações ou usar expressas. No caso aqui vamos usar expressa, se você quiser depois entrar na customização, ver o que você pode mudar. Nós vamos para expressa, ele vai pedir para você esperar de novo. Isso é normal, gente. Instalar o Windows é esperar, esperar, esperar. Normalmente o que você faz é põe para instalar e vai fazer outra coisa e fica de tempo em tempo passando, vendo se você precisa fazer alguma coisa nele ou não. Você precisa estar conectado à internet nesse momento. O VirtualBox ele vai automaticamente fazer um NAT da sua internet para a máquina virtual, então você não precisa se preocupar em configurar isso, mas seu computador precisa estar conectado na internet e ele vai pedir para você fazer o login com a sua conta Microsoft. Se você não tiver uma conta Microsoft, você cria. No caso, eu tenho. Então eu vou usar ela. Aí você faz o login na sua conta Microsoft e vai esperar de novo. Aí ele vai, depois de fazer o seu login na conta Microsoft, ele vai te falar da Cortana, você aceita. Ele fala que a Cortana pode estar ouvindo o que você está dizendo. E espera de novo. Oi,
provavelmente vai estar em português. Ele fez o login, deu oi de novo, meio bugado, normal. Eles estão configurando as coisas para você. Você espera. Fazer o quê? E esse passo pode demorar. Se a sua conta Microsoft for nova, zerada, eu espero que não demore, porque teoricamente você não tem nenhum app para instalar da loja, mas pode ser que não seja. E finalmente estamos no Windows 10. No meu caso aqui não está mostrando a barra de iniciar por conta da resolução da minha tela que eu diminuí para caber. Então ele pergunta se você quer conectar dispositivos na rede, você pode responder sim ou não. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Esse procedimento ele funciona para instalar outros sistemas, se você quiser, por exemplo, instalar o Linux numa máquina virtual. Em breve eu farei um vídeo instalando o macOS numa máquina virtual. A gente vai ter que usar uma distribuição modificada do macOS. E é isso, não se esqueçam de dar like no vídeo, se inscrever no Nanotech e até a próxima.